E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Direito Tributário. Sou o professor Joaquim Comini e essa é a nossa primeira videoaula da Unidade 4. Nela, estudaremos sobre repartição das receitas tributárias e crédito tributário. O objetivo dessa aula é que você conheça a repartição das receitas tributárias, isto é, do montante dos impostos arrecadados, o percentual reservado pela Constituição Federal à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios. Além disso, estudaremos o crédito tributário, que se materializa num procedimento administrativo denominado lançamento, o qual verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Bem, iniciando, repartição das receitas tributárias. Vejam, quando o poder público institui, cria um tributo, ele posteriormente é arrecadado pelo poder público. Mas como fica a distribuição do dinheiro arrecadado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios? Para resolver tudo isso, temos o Instituto Jurídico da Repartição das Receitas Tributárias. A repartição da receita tributária está elencada nos artigos 157 a 161 da Constituição Federal de 88. Neles estão relacionados os percentuais devidos aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios. Aqui, em nossa videoaula, não faremos a leitura desses artigos, pois irei disponibilizá-los em nossa sala na unidade 4, em formato de texto. Vejamos agora quais os impostos e os percentuais que pertencem ao município. Primeiro, imposto de renda. Os municípios recebem 100% da arrecadação do imposto de renda retido na fonte de seus servidores. Como isso acontece? Exemplo, a Prefeitura, por exemplo, de Almenara, paga salários aos servidores e sobre esse salário incide o imposto de renda. Esse percentual do imposto de renda retido no salário dos servidores pertence 100% ao município de Almenara. E isso vale para o Distrito Federal e estados. Compreenderam? Outro imposto, o ITR. O ITR, Imposto Territorial Rural, que também é um imposto federal, da sua arrecadação, 50% cabe ao município, ou seja, de todo o ITR recolhido pelo governo federal no município de Almenara, por exemplo, 50% é repassado ao município. O outro imposto, IPVA. O IPVA, que é um imposto estadual, do 100% recolhido no município, 50% o Estado repassa ao município de origem do emplacamento do veículo. Exemplo, um veículo que paga por ano R$ 1.200 de IPVA ao Estado, 50% desse total é repassado ao município onde o veículo foi emplacado, ou seja, nesse exemplo, R$ 600. Um outro imposto é o ICMS. O ICMS, imposto estadual, do total arrecadado pelo município, 25% é repassado e devolvido aos cofres públicos municipais pelo Estado. Ou seja, um município que tem um comércio forte tem uma arrecadação muito boa de ICMS. Quanto mais comércio e indústria em um município, mais arrecadação de ICMS. Importante lembrar a vocês para não confundirem esse repasse com os impostos já pertencentes ao município. O que eu estou falando é sobre repartição das receitas tributárias. Já os valores arrecadados pelo município sobre os impostos pertencentes a ele, 100% dessa arrecadação fica no município, ok? Saindo do município, vamos agora ver a repartição em relação aos estados e ao Distrito Federal. Imposto de renda. Os estados e o Distrito Federal recebem 100% da arrecadação do imposto de renda retido na fonte de seus servidores. É a mesma situação que ocorre com os municípios. E quanto à repartição de receitas cabe aos estados e ao Distrito Federal, somente o imposto de renda. Para finalizarmos a nossa análise sobre a repartição das receitas tributárias, a União, o governo federal, entregará. Vocês já sabem que o imposto de renda é um imposto federal e do total arrecadado pelo governo federal com o imposto de renda, 48% é distribuído da seguinte forma:
Vejamos o slide. 48% da arrecadação do imposto de renda e do IPI, a União entregará 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios, 3% para aplicação em programas de financiamento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e 1% ao Fundo de Participação também dos municípios. Compreenderam? Tranquilo, não é mesmo? Agora veremos o imposto sobre importações, como o governo federal distribui esse imposto com os demais entes federados. Aos estados e ao Distrito Federal, cabe 10% do total arrecadado proporcionalmente às respectivas exportações de produtos industrializados. Quanto mais um estado exporta, mais ele recebe de imposto de importação. O estado que não exporta, claro, nada recebe. Bem, pessoal, por fim, temos a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Lembram desse imposto? Ele incide sobre os combustíveis. Do total arrecadado no Estado, 29% fica no Estado e, claro, aí também no Distrito Federal. Meu caro, viram como ocorre a repartição das receitas tributárias segundo a Constituição Federal de 88? Agora estudaremos sobre crédito tributário. Vejamos o slide. O crédito tributário é o vínculo jurídico de natureza obrigacional, por força da qual o Estado sujeito ativo pode exigir do particular, o contribuinte responsável, que é o sujeito passivo, o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. Explicando o conceito, quando o Estado, o município ou a União possuir um crédito tributário, ele é obrigado a cobrar e exigir esse crédito do contribuinte, devedor, seja pessoa física ou jurídica. Mas para chegar a ter um crédito, o Estado tem que efetuar o que chamamos de lançamento. Lançamento é o ato pelo qual o Estado, o município ou a União verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, calcula o montante do tributo devido e identifica o sujeito passivo. Após tudo isso, a autoridade notifica o sujeito passivo para o pagamento. Aí temos, por completo, o processo de constituição do crédito tributário. O lançamento tem duas modalidades: lançamento direto ou de ofício e o lançamento ou o autolançamento ou lançamento por homologação. Vejamos o lançamento de ofício. Nessa modalidade, o fisco age por conta própria, diretamente, verificando a ocorrência do fato gerador, determinando a matéria tributável, calculando o montante do imposto devido, identificando o sujeito passivo e promovendo a sua notificação. Vejamos um exemplo. Com o IPTU, pois o município já sabe o valor venal do imóvel, assim o faz lançando e notificando o sujeito passivo. Essa notificação ocorre quando recebemos a guia para pagamento do IPTU. A outra modalidade de lançamento é o autolançamento ou o lançamento por homologação. Exemplificando essa modalidade, o contribuinte presta informações para o lançamento e antecipa o pagamento, ou seja, o contribuinte identifica o fato gerador e o valor procede o pagamento do imposto. Tudo isso sem o prévio exame do fisco, cabendo tão somente à administração a tarefa de homologar ou não os atos realizados. Como exemplo dessa modalidade, temos os impostos IPI, ICMS e ISS. Ou seja, cabe ao contribuinte prestar as informações, calcular o valor do imposto e, antes de qualquer análise por parte do fisco, o contribuinte antecipa o pagamento. Se estiver tudo correto, o fisco reconhece e dá o imposto como corretamente pago. No entanto, se o valor pago for menor do que o devido, o fisco irá cobrar essa diferença do contribuinte. Então, temos o lançamento por homologação, o pagamento antecipado do imposto pelo contribuinte. O contribuinte
tem a iniciativa de antecipar o pagamento do imposto ao sujeito ativo. Para finalizarmos o estudo sobre lançamento, vamos ao slide, onde temos um resumo sobre o assunto. Etapas para a materialização do crédito. Primeiro, temos a hipótese de incidência, que é prevista em lei, ou seja, não há imposto sem previsão legal. Segundo, o fato gerador. O fisco tem que constatar o fato gerador do imposto. Terceiro, surge a obrigação tributária, que nada mais é que a obrigação que o contribuinte tem de pagar o imposto devido. Em seguida, o fisco, municipal, estadual, federal, efetua o lançamento, que daí surge o crédito tributário, que é o direito do fisco de cobrar do contribuinte o valor do imposto. Lembrando que, uma vez foi efetuado o crédito tributário, o fisco é obrigado a cobrar do contribuinte. Bem, finalizamos a nossa aula, repartição das receitas tributárias e o crédito tributário. Pessoal, ficou dúvidas? Se ficou, estou à disposição de vocês no chat ou até mesmo no fórum. Essa foi a nossa primeira videoaula da Unidade 4. Sou o professor Joaquim Comini e aguardo por vocês na nossa próxima videoaula. Até lá, um grande abraço.